Ser dia 25 de abril, tá, gente? Quem achou aí Marcos capítulo 2, versículo 22, posta aí, por favor. Isso. Amém? Todos acharam? Isso. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres, e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Pai, obrigado por esse tempo, pela oportunidade de ministrar a tua palavra. Fala comigo, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Sente-se, por favor. A gente tem, irmãos, tem um tema para hoje: vinho novo, só em odres novos. Amém? Você sabe que o Evangelho, irmãos, o Evangelho é uma chamada para coisas novas. Aliás, a palavra evangelho, só a título de introdução, Aline, significa boas novas. O poder do evangelho é porque ele faz nova todas as coisas. O poder do evangelho é que ele regenera as pessoas. A Bíblia vai dizer sobre a história de um homem chamado Nicodemos, e ele, conversando com Jesus, ele interrogando o mestre, né? Ali Jesus diz que era necessário nascer de novo. Então o evangelho é um convite às coisas novas. O evangelho é um convite à mudança, à transformação. Quando você vai para o segundo texto, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, vai falar que aquele que é nova criatura, e olha só o texto, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. O evangelho é um convite às coisas novas, o cristianismo é um convite às coisas novas, cada manhã é uma oportunidade para as coisas novas. Tem até um cântico que dizia: a cada manhã as misericórdias se renovam. Na verdade é um texto bíblico, e um outro texto bíblico diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã. O cristianismo é um convite a uma nova vida, é um convite a uma nova mentalidade, é um convite a novos pensamentos. A nossa mente, ela é renovada. Primeiro a gente, como diz Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, né? Rogo-vos, irmãos, pelas compaixões de Cristo, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E o versículo 2 vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, ou na versão NAA, e não vivam conforme o padrão deste mundo, mas deixem que Deus o transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável vontade e perfeita vontade de Deus. Então diga assim comigo: Deus me convida todas as manhãs a viver algo novo. Aliás, uma das músicas mais tocadas nesses dias é essa: eu quero viver algo novo. E nós de verdade podemos viver esse algo novo. Então, irmãos, nós estamos num propósito de 50 dias. Hoje é o 8º dia, né, de jejum, oração, um tempo de buscarmos a presença de Deus. Vai dizendo amém. Diga um amém quem está no chat. Um tempo de buscarmos a presença de Deus, a direção de Deus, o poder de Deus,
tempo de estarmos em profunda entrega a Deus. Durante, irmãos, esse período da Páscoa ao Pentecoste, atos poderosos aconteceram em Jerusalém. Aliás, nesse período, irmãos, da Páscoa ao Pentecoste, você vai ver que tudo que é de mais significativo no Evangelho aconteceu nesse período, ou os principais acontecimentos do cristianismo. Um pouquinho antes da ressurreição de Cristo, houve a sua morte, e a sua morte nos deu vida. Ele vence a morte, ele ressuscita, ele aparece aos seus discípulos, ele libera a missão da igreja. Foi após a ressurreição que ele diz para a igreja pregar o evangelho para toda a criatura. Foi depois da ressurreição que ele diz: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Em Lucas 24, 49, em Mateus 28, 18, 19 e 20, vai falar que todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide ou vão e façam discípulos de todos os povos, línguas, tribos e nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então é depois da ressurreição que Jesus também diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os principais acontecimentos do cristianismo acontecem nesses 50 dias. Inclusive, o cumprimento da profecia de Joel. Nós lemos o livro de Joel, que Deus vai derramar do Espírito dele sobre toda a carne. Quem está aqui diga amém. E vossos filhos e filhas iriam profetizar. É durante esses 50 dias, irmãos, que Jesus disse que ele foi assunto aos céus e enviaria o Consolador, o poder do alto, o Paracletos, o Espírito Santo, o Dunamis, o Dínamos, o poder do alto, para que a gente pudesse dar continuidade à pregação do Evangelho. Irmãos, já fazem mais de 2000 anos que o Espírito Santo veio à terra, onde toda a carne foi cheia do Espírito Santo, e hoje pela fé, todas as pessoas que entregam a sua vida a Cristo Jesus, passam a ser casa do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo. Então os acontecimentos mais poderosos aconteceu durante esses 50 dias. Mas irmãos, o que eu quero que você coloque na sua mente é que é necessário nós sermos um povo que busque essas coisas novas da parte de Deus. É necessário ter sede, é necessário ter fome, gente. A Bíblia vai dizer que não dá para colocar vinho novo em odres velhos. O odre, gente, é o recipiente. O odre era uma espécie de uma sacola de couro, onde era colocado as bebidas. O odre era o recipiente aonde as pessoas matavam a sua sede. E Jesus está dizendo assim, porque quando ele diz essa palavra, se você voltar 2, 3 versículos antes, o que está sendo julgado? Está sendo julgado uma situação onde algumas pessoas procuram Jesus e dizem: Jesus, os discípulos de João estão jejuando, até os discípulos dos fariseus estão jejuando, mas os seus discípulos, Jesus, não estão jejuando.
E Jesus diz assim: como é que alguém vai jejuar? Como é que a noiva jejua enquanto está ao lado do noivo? Ele disse: você não é convidado para uma festa de casamento e para lá você está em jejum, é para você celebrar aquele casamento, aquela festa. A mentalidade daquele povo ainda era uma mentalidade religiosa, era literalmente o odre velho. O que significa esse odre velho, irmãos? É aquele cristão, só para você entender, é aquele cristão que já se acostumou em apenas, ele se acostumou em apenas receber o que já recebeu. É o cristão que ele não tem desejo por nada que seja novo. Ele não tem desejo por experiências novas. Ele não tem desejo, ele não quer nada que ele seja sugestivo ao novo. Ele não tem sede de coisas novas. Ele não tem fome. E literalmente faz parte de uma noiva que não ama mais o noivo. Ele se acostumou: não, eu já recebi Jesus, Jesus já é o meu Salvador e está bom demais. Mas irmãos, ele não renova aquele relacionamento. Ele não está aberto, Ezequiel, a coisas novas. Irmãos, ele está com a sua mente paralisado naquilo que já aconteceu. Ele sabe aquela pessoa saudosista demais. Ele olha para o passado e ele está preso no passado. Ele não busca o novo, ele não quer o novo, ele não quer novas experiências, ele não quer uma unção nova. Aliás, ele nem acredita nisso. Mas você vai ver, irmãos, para cada etapa da nossa vida, Deus tem algo novo. Quem está aqui, diga amém. Diga um amém, por favor, gente. Diga assim comigo: para cada etapa da minha vida, Deus tem algo novo. Deus tem algo novo. O vinho novo significa, irmãos, vinho é o simbolismo de alegria. E a Bíblia vai dizer no fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, Gálatas 5, 22, fala do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor e alegria. Irmãos, para nós recebermos esse vinho novo, essa presença, essa alegria, sabe, irmãos? Então, vinho novo significa a presença de Deus, significa alegria da parte de Deus, significa que Deus tem algo novo, que há um tempo novo, que existe uma unção fresca para as nossas vidas, e isso precisa ser buscado continuadamente. Eu sempre lembro, quando Jesus está sendo assunto aos céus, William, 500 pessoas ouvem Jesus pregando, os olhos deles estão vendo Jesus subindo, sendo assunto aos céus, mas apenas 120, Ezequiel, permanece no templo, buscando a Deus, buscando a presença de Deus. A Bíblia diz para nós apresentarmos ao Senhor cânticos novos, hinos de louvor, de adoração. Então Deus é um Deus, embora seja o mesmo, ontem, hoje e eternamente, Ele é um Deus de novidade de vida, porque o Evangelho é novidade de vida. Então, esse odre velho, que é o recipiente, está relacionado aos cristãos, que não tem mais sede com Deus, não ora mais a Deus, não busca mais presença de Deus. E o odre novo, quem está aqui, diga amém. Quem está aqui, diga amém. Diga assim: eu sou o odre novo. O odre novo é o sedento. Me ajuda a pregar, vai dizendo amém. É o sedento, aquele que não se conforma, que sempre quer mais de Deus. É aquele que tem sede,
é aquele que tem fome, ele deseja continuar recebendo algo novo da parte de Deus. Esse odre novo é uma noiva que ama o noivo. E hoje, irmãos, eu quero ensinar à igreja a diferença entre alguém que já recebeu algo novo de Deus e alguém que continua recebendo. Então, presta atenção, não estou falando daqueles que não receberam, eu estou falando daqueles que já receberam. Quem já recebeu algo novo da parte de Deus aí? E aqueles que continuam recebendo. Vamos lá? Abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos estudar. São dois personagens que nós vamos estudar. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel. Glória a Deus, gente. Primeiro livro de Samuel. Né? Nos primeiros livros de Samuel, queridos, nos é apresentado dois tipos, ou são apresentados para nós dois tipos de sacerdotes, dois tipos de odres. O primeiro sacerdote que eu vou falar aqui é Eli. Eli, irmãos, representa uma geração de sacerdotes com odres velhos. Ele representa alguém que já recebeu algo da parte de Deus, mas foi só aquilo, não quer mais nada novo da parte de Deus. Quem foi Eli, irmãos? Eli é descendente de Arão, Eli é um sumo sacerdote, e Eli é juiz de Israel. Ele já nasceu numa geração de sacerdotes, lembra? A função sacerdotal, Ezequiel, ela era herdada, ela era transferida, herdada, ela era passada de pai para filho, hereditária. Então, quando você chega em Eli, você vai ver que toda a descendência de Eli era descendente. Nos dias de hoje, não vai falar assim: não, minha família toda é crente, meu bisavô foi crente, meu avô foi crente, meu pai foi crente, eu sou crente, meus filhos são crentes. Mas Eli e os seus descendentes tinham recebido um chamado de Deus, uma direção de Deus. Eles tinham recebido uma missão, uma unção para realizar esta missão. Quais são as características desse sacerdócio de Eli, que representa o odre velho? Primeiro, irmãos, para a galera que deixa de receber o novo de Deus, a primeira característica desse sacerdócio é um sacerdócio sem discernimento espiritual. Escreve aí: sem ou falta de discernimento espiritual. Em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 12, 13 e 14, diz assim: Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar os movimentos dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Trate de ficar longe do vinho. Preste atenção, irmãos. Olha o que está acontecendo aqui. Ana, ela entra no templo, porque ela era, se você olhar nos versículos anteriores, vai falar que Ana, 1 Samuel versículo 2, Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Então Ana, ela vai ao templo. Ana era uma mulher casada com Eucana, que tinha duas mulheres, Penina, e a outra mulher era Ana. Penina era uma mulher que dava filhos a Eucana, e Ana
embora fosse a mulher amada, não gerava filhos. O que ela vai fazer, irmãos? Ela vai até o prédio da igreja, ela entra no templo, e ela vai chorar. Enquanto ela está chorando, Eli, sem discernimento espiritual nenhum, está perguntando se ela está embriagada. Irmãos, quando nos tornamos odres velhos, quando a gente deixa de ter sede pelas coisas do alto, a gente vai perdendo o discernimento. A luta nossa que é para ser contra o diabo, acaba se tornando contra os próprios irmãos. Eu postei ontem ou antes de ontem um vídeo do pastor Jorge Linhares, Igreja Batista do Getsemane, e ele estava dizendo assim: irmãos, a quem interessa as portas da igreja fechada? Porque, irmãos, é óbvio que a igreja é um organismo vivo, e nós somos a igreja, é óbvio, isso daí não tenho o que falar com relação a isso. Mas agora, nesse exato momento, a porta da igreja está fechada. Nesse exato momento, Ana não tem como entrar aqui por essas portas. Ana não tem como vir aqui para o altar e chorar diante da presença de Deus. Tá certo, melhor ainda, a gente pode fazer isso da nossa casa, é verdade. Mas tem gente que está morando na rua e não tem casa. A quem interessa as portas fechadas da igreja? Quem interessa? Quem fica feliz com isso, William? Tem um personagem que fica muito feliz: o diabo. Irmãos, e essa galera aí, eu não estou nem aí, mano, estou nem aí, vou arregaçar. Essa galera do STF, da Rede Globo, o UOL, toda essa galera aí, ó, eles querem que a gente se lasque. A ambição deles é o poder, é o dinheiro, a ganância. Eles se esquecem do poder da igreja, da ação social da igreja. A igreja trabalha com o corpo, com a alma e com o espírito do indivíduo. Se esquece disso. E aí começa a própria igreja, aquela história de Caim contra Abel, dos irmãos de José com José, sabe, daquelas histórias. E a própria igreja começa a se gladiar. Eu sou a favor das portas abertas, eu sou a favor da porta fechada. E começa os crentes, um atacando o outro, um falando mal do outro. Irmãos, isso é um espírito diabólico. É um espírito diabólico. Toda vez que a igreja se levanta contra a igreja, o reino de Deus enfraquece e o reino das trevas se fortalece. Porque no meio dessas batalhas, Aline, sempre ficam os mais fracos para trás. Tem gente, irmão, que o mundo pode acabar hoje, o pau pode torar, o comunismo vai ser implantado no Brasil, ele vai continuar crente. Mas tem os fracos na fé que infelizmente são muitos, que vão se desviar. E aí a gente fala: não, é porque não amava Jesus. A gente não se compadece da alma que se perdeu e vai para o inferno, e a gente arruma ainda adjetivos para a gente falar o porquê que a pessoa não está firme mais com Jesus. Então, irmãos, pelo amor de Deus, busque a Deus. Me ajuda com amém, busque a Deus, sabe, para que você não viva uma vida sem discernimento espiritual. A segunda característica do odre velho, irmãos, o sacerdócio de Eli, são gerados filhos que não se importam com o Senhor, irmãos. Crente que é religioso, o odre velho simboliza a religiosidade. Talvez essa seja a melhor expressão, a religiosidade. Ele acha que tudo tem que ser feito daquele jeito. Se algo mudar, Deus não está no negócio. Se mudar os cânticos, Deus não está no negócio. Se mudar a liturgia, Deus não está no negócio. Irmãos, entenda que Deus, Ele faz as coisas da maneira que Ele quer. Tem hora que Ele manda fogo do céu, e tem hora que Ele manda chuva do céu, tem hora que Ele
fecha o céu, tem hora que Ele abre o céu, tem hora que Ele abre o mar, tem hora que Ele ensina a gente a andar sobre o mar, irmãos. Tem hora que Ele multiplica o pão, tem hora que Ele faz sair moeda da boca do peixe. Então, irmãos, é a multiforme graça de Deus trabalhar, gente. Quem está comigo, diga amém. Tem hora que as portas estão abertas, a igreja está reunida no prédio da igreja, e tem hora que as portas estão fechadas, e a igreja continua reunida para a glória de Deus. Agora, qual que é o perigo de Odre Velho se tornar religioso? Geram filhos que não se importam com o Senhor. 1 Samuel capítulo 2, versículo 22. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Olha o que os filhos de Eli faziam. Sabe as irmãs que ficam na recepção da igreja? Os filhos de Eli se relacionavam sexualmente com essas mulheres. Esses filhos de Eli também eram sacerdotes. Olha o texto: por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom que o escuto se espalhando no meio do povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Olha agora, irmãos: mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, porque o Senhor queria matá-lo. Eli já era bem idoso, já era bem, então fazia tempo que os filhos deles faziam o que eles estavam fazendo. Sabe o que é isso, irmãos? É a gente em nome do bom ambiente fazer vistas grossas, em nome de não confrontar, fazer vistas grossas, em nome, Ezequiel, de não deixar alguém ofendidinho, fazer vistas grossas. E a gente oferece algo ao Senhor, no qual o Senhor não recebe. Mas a politicagem é tão grande e os crentes são tão fracos, porque se forem exortados, se forem confrontados, eles vão fazer biquinho e dizer: não venho mais nessa igreja. Eu quero te dizer que a porta continua aberta para entrar e para sair. Você tem livre acesso para fazer o que você quiser. Agora nós, como igreja, não podemos ter o espírito de Eli. Não podemos admitir esse espírito operando no nosso meio, porque, irmãos, no final é vergonha. Então, Odre Velho, gente, geram filhos descomprometidos com Deus. Amados irmãos, precisamos urgentemente fazer parte de uma geração que esteja preocupado em ser aprovado e gerar a nova geração de filhos que ama a Deus e vive os propósitos de Deus. Ele está dizendo: se você pecar contra o homem, se você fizer algo contra o homem, os juízes podem vir e podem advogar ao seu favor e legislar ao seu favor, e você ser livre. Mas se vocês continuarem fazendo tudo aquilo que é contra o Senhor, vocês serão julgados pelo próprio Senhor, e quem intercederá por vocês? Quem está comigo? Tem alguém aí ainda, irmãos? Que o Senhor Jesus reine em nossas vidas, irmãos. Que a igreja pare de ser religiosa e busque as coisas do alto, busque as coisas espirituais. A terceira característica do odre velho: o odre é o recipiente, tá, irmãos? Onde era colocado o vinho. Nos dias de hoje, o odre sou eu e é você, onde Deus coloca o Espírito dele. O sacerdócio de Eli
representa acostumar-se com o pecado. Você vê como a igreja fala pouco sobre pecado e as consequências do pecado? É igual o texto que nós lemos agora. Como é bom a gente falar assim. Assim diz o Senhor, Joel capítulo 2, versículo 18 e 19. E disse o Senhor: eis que vos envio trigo, vinho novo, azeite. Vocês nunca mais serão motivos de zombaria. Quem recebe essa palavra? E o povo: recebe, irmãos, no teu espírito. Mas não manda o povo se converter. Convertam-se. Rasgue os vossos corações e não as vossas vestes. Volte-se para mim de todo o teu coração. Chega, não quero que vocês rasguem suas vestes não. Tem que rasgar o seu coração. Reúna a congregação, chame os anciãos, chame as crianças, chame as autoridades de cada família, chame os jovens, chame até aquelas que amamentam, chamem os recém-casados que saiam dos seus aposentos. É tempo de proclamar um jejum ao Senhor. Entre no templo, vão para o templo, vão para o pórtico do templo, chorem os sacerdotes, chorem os ministros de Deus, orem a Deus dizendo: Senhor, poupa o teu povo. Mas não, a gente é viciado nisso. Irmãos, na vida não há nenhum tipo de colheita sem semeadura. Você não colhe o que não foi semeado, você colhe multiplicadas vezes o que foi semeado. Tem alguém aqui para dizer amém? O sacerdócio de Eli, essa religiosidade, esse odre velho, é gente acostumado a viver com pecado. Deus levanta Samuel para enviar uma palavra para o sacerdote Eli, gente. 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, 11 e 12, na versão NAA. Então o Senhor veio e ali esteve, chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim, porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. O que veio sobre Eli, irmãos? Maldição. Eli ia ficar marcado pelo resto da vida dele, e por toda a descendência dele. Ô William, meu irmão do céu, todo mundo veio, tataravô, bisavô, avô, pai, todo mundo veio certo, até chegar no fracote do Eli, no odre velho do Eli, no religioso do Eli, que já tinha recebido algo da parte de Deus, mas ele se contentou só com aquele algo. Irmãos, ele se tornou uma pessoa, sabe, irmãos, que se conformou com o mundo. Eu prefiro ser um inconformado, eu prefiro levar um título de rebelde, de afrontador, do que quer que seja, irmãos, do que receber um título de odre velho, de religioso, de gente acovardada, de gente acomodada, que gente que não teme a Deus, que não ama a Deus, que não busca as coisas do alto, que não se embriaga pelas coisas do alto. Você precisa tomar uma decisão. Aliás, tem um monte que já decidiu o que quer ser odre velho. Decidiu ser odre velho. O pecado precisa ser confrontado. Se não confrontarmos o pecado, seremos como Eli e comprometeremos os nossos filhos. Tem alguém aí? Falei para o Pedro ontem dentro do carro. Falei: meu filho, às vezes a gente como pai, como mãe, fica desesperado. Não, que o meu filho precisa ser meu amigo. Meu irmão, meu filho precisa entender que eu sou o pai dele, não sou amigo, sou o pai. Amigo não paga as contas dele, amigo não paga o colégio dele, amigo não paga a roupa dele,
amigo não dá comida para ele, não dá quarto para ele, amigo não dá nada. Amigo vai desfrutar daquela amizade, glória a Deus por isso, mas não tem responsabilidades. Antes de você querer ser amigo do seu filho, seja pai sobre ele, seja mãe sobre ele, seja profeta sobre ele, seja sacerdote sobre ele. Estava dormindo, levanta, vamos para a igreja. Sabe, irmãos, pelo amor de Deus, a gente tem que parar de ser frouxo, a gente tem que parar de ser, sabe, irmãos, aceitar todas essas coisas, gente. Cada um faz o que quer, como quer, do jeito que quer, sem responsabilidade de nada, sem compromisso de nada. O que é que a gente vai gerar? Qual é a igreja que tem sido gerada nos dias de hoje? Odre velho. Paulo está orando, viu, irmão? Recebe aí. O sacerdócio de Eli representa o odre velho. Sabe qual que é a outra característica do religioso? Diga comigo: falta, obrigado, de visão. Falta de visão. Falta de visão. Somos movidos, irmão, pela visão. Somos movidos por direcionamento do nosso Senhor. Quando perdemos a visão, perdemos tudo. 1 Samuel capítulo 3, versículo 2. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Na outra versão da NVI vai dizer que ele não conseguia mais enxergar. Eli, irmãos, Eli representa um sacerdócio sem visão. Eu gostaria que você, quando saísse daqui hoje, irmãos, você mandasse essa mensagem para os crentes que você conhece. Não é só receber, é continuar recebendo vinho novo. Não é só ter tido uma experiência, é continuar tendo experiências com Deus. Não é só ter caminhado, é continuar caminhando. Eli, amados, representa esse sacerdócio sem visão, sem direção, sem ânimo, sem fé, sem esperança, um ministério cansado. Sabe o que é pior do que não ter visão? Pior do que não ter visão, irmãos, sabe o que é? A gente ficar criando sabe o que é miragem? As miragens da vida. Ele fica criando reclamação, murmuração, facção, maledicência. Ele começou a enxergar isso. E sabe o que diz depois? Deus abriu os meus olhos. Irmão, se você está vendo alguma coisa que porventura seja uma limitação nossa, talvez Deus esteja te levantando para que você seja a resposta de algo limitado nosso, porque afinal de contas nós somos um corpo. Se Deus está te mostrando algo, se você acredita que seja Deus, então seja a resposta de Deus para atender essa necessidade. Pior do que ficar sem visão é ficar com essas miragens, fica compartilhando coisa que a nossa esperança, irmãos, precisa ser renovada no Senhor. Sabe, eu fico vendo assim, de verdade, irmãos, se eu passar peneira nessa igreja aqui, cara, desculpa a minha franqueza, e eu estou muito tendencioso, irmãos, porque quando a gente começa a orar, a gente não quer mais essa galera de odre velho, a gente quer que essa galera acorde, só que tem gente que não quer acordar, é a mesma ladainha a vida inteira, e o fim disso você vai ver o que acontece agora. Olha o que diz aqui, ó. O sacerdócio de Eli é um sacerdócio que não recebe revelação. Preste atenção, irmãos. 1 Samuel capítulo 3, versículo 15. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu os portões da casa do Senhor, mas estava com medo de relatar a visão a Eli.
Olha Eli. Então Eli chamou a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: o que foi que o Senhor lhe falou? Sabe o que é isso, irmãos? É gente que não recebe mais nada de Deus, e fica, é aqueles consultadores de profeta. Tem crente que ele é tão cego, tão sem visão, tão sem revelação, que ele vive atrás de escadinha assim, ó, de fileirinha, sabe? Para o profeta orar por ele. Ora por mim, irmão, ora. Aí termina a oração, ele fica olhando para você, porque ele quer que você libere uma palavra para ele. Sabe por quê? Porque ele não recebe nada. Ele não recebe nada. E ele acha, irmãos, Jesus já rasgou esse véu para te dar revelação. Quando eu vejo, eu terminei de pregar, alguém me procura: pastor, ora por mim. Falei: rapaz, a gente orou o culto todo, ministramos a palavra, você não recebeu nada do que foi feito aqui? A gente tem que acordar, irmãos. Está lá Eli, Ezequiel, Eli, Samuel, o que Deus falou para você, Samuel? Fala para mim. Eu preciso saber qual que é a direção que a gente vai ter, o que a gente vai fazer. Gente que é odre velho, é gente que não sabe o próximo passo que vai dar, não tem visão, não tem direção, gente, não recebe revelação. Peço que você não me esconda nada, ainda ameaça ele, que Deus faça com você o que bem quiser, se você me esconder alguma coisa de tudo o que ele falou. Fala: mano, o que Deus falou para você? Falou para mim. Se ele quiser falar para você, ele fala para você. Ainda você vai e me ameaça: pastor, se você não contar o que Deus falou, Deus vai te pegar. Irmão, você que não recebe revelação e a culpa é minha. Você não busca Deus e eu sou culpado da sua frieza. Você não tem compromisso com Deus, você rouba a Deus, você não semeia na obra de Deus, depois vive uma vida miserável e a culpa é da igreja, do pastor. Por que você não seja homem? Por que você não seja uma mulher e assume as suas responsabilidades e peça perdão a Deus e se converta dos seus maus pecados e converta-se dos seus maus caminhos? Arrependa-se, irmãos. Quem sabe, diz o profeta Joel, quem sabe Deus vai passar e vai liberar uma bênção sobre você. Então a culpa não é de ninguém. Se você é um odre velho, a culpa é sua. A culpa é sua. Ele é o Senhor, e Ele disse: Ele é o Senhor, que Ele faça o que achar melhor. E por fim, irmãos, por fim, pega essa aqui. Vou terminar o odre velho para entrar no odre novo. Vai vir coisa boa ainda hoje. Diga assim para o seu irmão: vai, está cheio de gente aí nessa sala. Vai ver, calma que vai vir coisa boa. Calma, vai vir coisa boa. Sacerdócio de Eli, irmãos, que representa esse odre velho, o fim é morte. Irmãos, tem 19 anos que eu faço a mesma coisa. Eu já vi um monte de gente, meu filho, talentoso. Muita gente, talentoso ali. Muita gente que tinha tudo para... Meu Deus, eu vou lembrando... Eu não sei se eu choro, o que eu faço aqui, não. Tanta gente talentosa, tanta gente que Deus já usou, mas se acostumou com aquilo, sabe, Ezequiel? Não quis nada novo. Ficou cego, perdeu visão, perdeu discernimento, perdeu revelação. Começou a gerar gente que não teme a Deus. É igual a que tem um grupo de crente que ele é frustrado com a igreja, e ele usa a vida dele agora para um propósito, para falar mal da igreja. Teve uma época na nossa igreja, graças a Deus isso nunca mais aconteceu, e não vai acontecer mais, porque quando eu começar a aparecer isso aqui, eu vou arrancar pela raiz, falar: dá licença, você não é mais bem-vindo aqui. Mas desse jeito, irmãos, o pai tem que saber, se tem um leproso lá, meu filho, você tem que arrancar o leproso. Arranca a lepra, porque senão fica todo mundo. Mas na época, eu estava como Eli, e você ia deixando: não, Deus vai fazer. O que eu tenho que fazer não é Deus que vai fazer, não, sou eu, viu, irmão? Entenda isso e pega para você. E não estou ameaçando ninguém, não, só estou dizendo o que tem que ser feito. Mas o povo começou a fazer estudo dentro da igreja para não dar o dízimo. Irmãos, qual é o coração de um povo desse? Não, entre nós, e tem gente aqui que sabe de quem que eu estou falando. Como é que você vai fazer isso? Não vou dar dízimo não. Não, você é um miserável, ninguém quer essa miséria sua não. Não vai prestar para nada. O pior é que você contamina os puros. Por isso você tem que tirar, irmãos, tem que tirar. Irmãos, eu vi essas pessoas sendo desempregadas, mandando embora, vendendo patrimônio, se lascando todinho. Por quê? Porque se levantaram, Ezequiel,
Quando você se levanta contra a igreja, você está se levantando contra o dono da igreja. Olha o fim do sacerdócio de Eli. E ele ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? 1 Samuel capítulo 4, versículo 14. 1 Samuel capítulo 4, deixa eu ler na versão NAA, versículo 14. Eli ouviu os gritos e perguntou: que alvoroço é esse? Então os homens correu e deu as notícias a Eli. Ora, Eli estava com 98 anos, os seus olhos já não se moviam, e ele não podia ver. E o homem disse a Eli: eu venho da frente da batalha, eu fugi de lá hoje mesmo. E Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? Então o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, houve grande matança entre o povo. Além disso, seus 2 filhos, Ofni e Finéia, foram mortos, e a arca foi tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho, pesado, e havia julgado Israel durante 40 anos. Olha o fim do sacerdócio de Eli. O fim do sacerdócio de Eli foi esse: os filisteus invadiram Israel, a arca da aliança foi tomada, seus filhos foram mortos, ele morre com o pescoço quebrado. Como ele morre? Morre sem visão, sem revelação, sem discernimento espiritual, gerando filhos que não se importam com o Senhor, e o que é o pior, sem a presença de Deus. Uma das coisas que eu mais choro diante de Deus é que eu, Pai, não me permita, não permita-me, não permita que eu me torne um religioso, porque o diabo trabalha para a gente se tornar odre velho, irmãos. O odre velho não tem prazer no ensaio, não tem prazer na oração, não tem prazer na comunhão, não tem prazer na unidade, não tem prazer em nada, irmãos. Sabe, os dias têm sido diferentes, os dias têm sido diferentes, e tem um monte de gente com coração amargurado e culpando todo mundo. Irmãos, por favor, ouça a voz de Deus nessa manhã. Chega de ser odre velho. Quem está comigo, coloca a mão na sua cabeça assim, diga assim comigo: Deus, eu não quero ser odre velho. Amém? Se você não quer ser odre velho, você quer ser odre novo. Ó, arrepiou até a barba. Se você não quer ser odre velho, você quer ser odre novo. Se você quer ser odre novo, é porque você quer receber coisas novas. E aí, irmãos, entra o sacerdócio de Samuel. Samuel representa o odre novo, o vinho novo. Samuel representa, irmãos, sacerdotes, odre novos. Samuel representa, diga comigo, uma geração, um ministério gerado por oração. Por oração. 1 Samuel capítulo 1 versículo 10. Com alma amargurada chorou muito ao Senhor para receber vinho novo. Irmãos, é necessário, diga comigo, oração, choro na presença de Deus. Chorar na presença de Deus é querer algo ardentemente dentro dos nossos corações, irmãos. A primeira característica de gente que é odre novo, de gente que não é religioso, de gente que ama a Deus, de gente que quer as coisas do alto, é marcado por um ministério de oração, irmãos, de choro na presença de Deus,
precisamos nos derramar na presença de Deus, rasgar não as nossas vestes, mas o nosso coração. Ana, irmãos, era humilhada dentro de casa, a sua concorrente Penina gerava filhos, embora Eucana, o seu marido, amasse ela mais do que qualquer outra pessoa, embora Eucana disse: será que meu amor por ti não vale mais do que 10 filhos? Irmãos, Ana era amargurada, entristecida, decepcionada, mas ela vai buscar a presença de Deus, irmãos. Ela ora a Deus, digo amém. Ela chora na presença de Deus, ela faz voto na presença de Deus. Irmão, se você quer ser um odre novo, se você quer receber vinho novo, ore na presença de Deus, chore na presença de Deus, provoque a resposta de Deus, clame aos ouvidos de Deus, porque os seus ouvidos, as suas mãos não estão encolhidas, e os seus ouvidos não estão agravados, para que Ele não possa nos ouvir. Rasgue as suas vestes, arrependa-se, converta-se, volte-se a Ele, porque Ele é misericordioso, amoroso, compassivo, irmãos. Quem está comigo? Irmãos, eu quero ser esse odre novo para receber esse vinho novo. O sacerdócio de Samuel significa ser dedicado, consagrado a Deus. Odre novo é gente com vida no altar. Fala aí, Espírito Santo. A minha vida precisa ser um altar. Meu Deus. 1 Samuel capítulo 27, capítulo 1, versículo 27 e 28. Samuel 1, versículo 27 e 28. Era por este menino que eu orava, era por este menino que e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor, irmãos. Sabe, irmãos, tem uma vida na presença de Deus. Odre novo, para receber vinho novo, precisa ser consagrado a Deus. Amados, as nossas vidas precisam ser consagradas a Deus, dedicadas a Deus. Precisamos aprender a entregar as nossas vidas ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, Ele tudo fará. Entrega, dedique-se a Ele, irmãos, sabe, dedique-se a Ele. Vinho novo, irmão, significa uma geração que vive o reino de Deus. Vinho novo significa uma geração com vida no altar. Vinho novo significa: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O sacerdócio de Samuel significa que Deus está levantando uma geração para substituir a outra geração. Irmãos, deixa eu te falar, um dia que eu não for mais eficiente nesse altar, Deus vai me tirar dele e vai colocar alguém mais eficiente do que eu, porque o reino de Deus está acima de qualquer um de nós, irmãos, sabe? Por isso que eu tenho que me consagrar a Deus, me dedicar a Deus, ter uma vida no altar. Por isso que eu preciso me humilhar diante dele, por isso que eu preciso ser consagrado diante dele, irmãos, sabe? Não dá para a gente permitir com que a religiosidade entre na nossa vida. 1 Samuel 2,35, Deus, amados, levanta pessoas fiéis. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Gente, olha aí, 1 Samuel 2,35, olha: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tenho no meu coração e na minha mente. Ou seja, gente disposta, irmão, gente disposta a perguntar para Deus o que está no teu coração, o que está na sua mente, ou gente disposta a meditar na palavra e tirar as palavras do papel e colocar para dentro da nossa vida. Gente, edificarei firmemente a família dele, de quem ele levantar. Sabe o que está dizendo? Que Deus vai levantar uma nova geração. Quem está aqui, diga amém.
vai edificar a família dessa nova geração. Quem está aí, diga amém. Ele ministrará perante o meu rei ungido. Irmãos, Deus amados, deixa eu te falar uma coisa, Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Se eu não me engano é 1 Samuel 2,30, na parte B. É isso aí. Portanto o Senhor Deus de Israel diz: na verdade eu prometi que a sua casa e a casa do seu pai andaria diante de mim para sempre. Quem está aí, diga amém. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Deus tinha uma palavra sobre a vida do Eli, sobre a descendência de Eli, irmãos, sobre Arão, a descendência de Arão. Olha o que Deus diz: eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre, mas agora longe de mim tal coisa, porque eu honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Olha o que Deus está dizendo, William. Eu tinha tanta palavra de bênção para a tua vida, tinha sobre a sua descendência, tinha sobre os seus filhos, mas vocês decidiram me honrar. Desculpa, eu não tenho como honrar aqueles que não me honram. É o que Deus está dizendo. Tem alguém aí, gente? Deus, amados, tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Esses serão honrados por honrar o nosso Deus. Deus está levantando uma nova geração. Portanto, se consagre, busque a Deus, tenha esse desejo ardendo dentro do seu coração de fazer parte da geração de Samuel, a geração Rio Novo, gente. Eu tenho repetido a oração que eu ouvi do Teófilo numa conferência. A oração dele foi essa: Deus, não me deixe fora daquilo que o Senhor quer fazer de verdade. Irmãos, eu não ouço muitas mensagens do Teófilo, talvez deveria escutar mais, porque é o maior líder jovem, o maior influência de jovens talvez do Brasil, junto com o Lucinho Barreto. Não ouço muito, mas essa frase eu guardei no meu coração: Deus, não me deixe fora daquilo que o Senhor quer fazer. Aquilo que o Senhor quer fazer, coloca o meu nome, insere o meu nome, conta comigo, me capacita, me levanta. Eu prometo ser o ato novo, mas só o Senhor tem o poder de derramar vinho novo sobre a minha vida. Eu vou fazer a minha parte, eu vou me consagrar, eu vou me dedicar, eu vou orar, eu vou fazer voto, eu vou me humilhar. O que tiver que fazer, eu vou fazer. Mas só Deus pode derramar vinho novo, irmãos. Quem está comigo? Sacerdócio de Samuel significa, diga comigo, receber revelação de Deus. Quem está aí? Diga assim: eu recebo as revelações que Deus tem para a minha vida. Diga um amém, aplauda Jesus aí, vai, gente. Escute, o menino Samuel, irmãos, ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. 1 Samuel, Ricardo, capítulo 3, versículo 1. Olha só, naqueles dias, raramente o Senhor falava, as visões não eram frequentes. Num período aonde Deus fala pouco, aonde as visões não são muito frequentes, Deus vai continuar falando e dando visão para os odres novos. Certa noite Eli, cujos olhos estavam tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor. Onde Samuel estava, irmãos? No santuário, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: eis-me aqui, estou aqui, Senhor. E correu até Eli e disse: estou aqui, Senhor. Estou aqui, o Senhor me chamou. Ele, porém, disse: não o chamei, volte-se, deite-se. Então ele foi e se deitou. Num período de raras, onde Deus falava pouco,
e de raras revelações, Samuel estava no santuário, ao lado da arca, que simboliza a presença de Deus. Samuel ali estava buscando Deus, estava chapando, estava lá: eu quero viver algo novo. Abre os céus, Deus fala comigo, Deus me levanta, Deus conta comigo. Ele estava lá: Deus, eu sou um milagre, eu sou um projeto do Senhor. A minha mãe não podia gerar filhos, mas ela orou, se humilhou, fez voto, me dedicou ao Senhor. E agora eu não estou mais aqui porque eu fui entregue, agora eu estou aqui porque eu me entreguei. O começo da caminhada de Samuel era a mãe entregando o filho. Olha a revelação. O começo é a mãe entregando o filho, é a mãe consagrando o filho, é a mãe apresentando o filho. Mauro, agora é ele. Era o desejo dele de ser um odre novo, era o desejo dele de receber vinho novo. Aonde ele estava? No santuário, aonde se encontrava a arca. Onde ele estava? Queimando, buscando a Deus, buscando a presença de Deus. E Deus fala com aqueles que buscam a presença dEle. Deus se manifesta para aqueles que têm fome, Deus se manifesta para aqueles que têm sede, irmão. Os dias podem ser raros, as coisas podem ser difíceis, Deus se revela aos seus sacerdotes. Deus tem algo novo, Deus tem vinho novo, Deus sempre tem uma unção nova, Deus sempre tem uma unção nova. O sacerdócio de Samuel produz avivamento. Produz o que, igreja? Produz o que, igreja? Avivamento. 1 Samuel 7,3: e Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros, livre-se das imagens de Estarote, consagre-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Se você quer avivamento, se você quer vinho novo, se você quer a presença de Deus, você vai precisar se posicionar. Chega de adorar outros deuses, chega de se voltar para as outras pessoas, seja de prestar culto aos outros deuses. É tempo de se voltar ao Senhor e buscar o Senhor, irmãos. Avivamento, quem está comigo diga amém. É mudança de mentalidade, é voltar-se para Deus, é viver uma vida somente para Ele. Quero chamar o grupo de louvor. Avivamento, irmãos, a palavra de avivamento do hebraico avivar tem o significado de preservar. Quem está aqui diga amém. Você vai preservar a presença de Deus na sua vida, sendo algo de novo. Não é só ter recebido, é continuar recebendo. Além de preservar, é manter vivo. Você vai manter essa chama viva dentro de você, irmãos. Porém, avivar não significa somente preservar ou manter vivo, mas também purificar, corrigir e livrar do mal. Esse tem sido um tempo de você se tornar odre novo. Para quê? Para preservar, para manter vivo, mas também, irmãos, para purificar e corrigir e livrar de todo mal, gente. Então, avivamento é isso. Você vai preservar viva a presença de Deus dentro de você. Você vai manter a chama viva dentro de você, mas também, irmãos, vai se purificar, vai se corrigir, vai se abster de todo mal. Esta é uma consequência natural em todas as vezes que Deus nos aviva. Ele nos purifica, Ele separa o joio do trigo. Como diz Malaquias: e outra vez vereis a diferença entre aqueles que me servem e não me servem. Poupa-lo-eis como um pai poupa um filho, sereis para mim como um vaso de honra. Estritamente falando, avivamento é algo que acontece unicamente no meio do povo de Deus. No meio do povo de... O Espírito Santo renova, diga amém. Reaviva, desperta a igreja. Escute isso, irmãos. Profetiza aí, vai, fica de pé na sua casa, fica de pé aí na sua sala, fique de pé, diga assim: o Espírito Santo. Diga comigo: avivamento é algo que acontece
unicamente no meio do povo de Deus. Diga comigo: o Espírito Santo renova, reaviva e desperta a igreja sonolenta. E desperta a igreja sonolenta. É a revitalização onde já existe vida. Avivamento, irmãos, é ter o olhar de Jesus, é amar como Jesus amou, é ter o amor ágape, o amor incondicional, é amar a Deus, é servir o próximo, é cumprir a grande comissão de ser e fazer discípulos, é levar o povo para um tempo de amor e de paz. Já que você pode